cumprimentar toda a população de Garanhuns e do Agreste que nos ouve e desde já agradecer a oportunidade, né, que a gente tem de estar aqui nessa emissora fazendo uma prestação de contas do nosso mandato, de tudo aquilo que a gente já fez por Garanhuns e pelo Agreste. Eu queria de antemão já agradecer também o convite que foi feito por você e o convite que foi feito pelo Jorge Branco, né, o proprietário aqui, diretor dessa emissora, e estamos aqui às ordens. Maravilha. O senhor que também foi radialista, jornalista, né, deputado? Minha história começou aqui, Garanhuns inteira sabe. Isso. Né? Nasci em Garanhuns, me criei aqui, foi aqui que eu dei os primeiros passos na vida como pessoa mesmo, né? Trabalhando ali desde a adolescência. E tive a alegria de iniciar minha carreira profissional aqui em Garanhuns como radialista, depois como jornalista, até ser convidado para ir para outros centros, né? Fui para Caruaru, tive a oportunidade também de atuar em São Paulo, ao lado de Roberto Cabrini, de retornar aqui para Pernambuco. E de maneira que onde chego, levo o nome de minha cidade. E apesar hoje de ter essa convivência muito assídua em Brasília, eu estou sempre aqui, toda semana estou aqui visitando amigos. Minha mãe mora aqui, né? Inclusive já pegamos um voo juntos, né, deputado? Pois é, vindo para cá. Né? Então aqui é um lugar onde eu me sinto em casa, porque eu sou daqui, né? E trabalho com muita paixão por esse lugar. Que maravilha, muito bem. Deputado, o senhor tem andado muito em Pernambuco, eu estou acompanhando aí nas suas redes sociais as suas visitas ao nosso estado, acompanhando o Pernambuco como um todo, tanto as suas bases, que isso é natural, como também em outras regiões, né? O qual o senhor identifica deficiências, melhorias. Como é que o senhor tem visto Pernambuco hoje? Olha, Júnior, excelente pergunta essa sua, porque é o lado mais próximo que a gente tem do mandato. O mandato de deputado federal, ele se divide em dois momentos. Quando você está em Brasília, e lá você se preocupa em apresentar projeto, em relatar projeto de lei, em atuar na tramitação dos projetos legislativos, né? Você se preocupa lá em buscar recursos para os municípios. E quando você está aqui em Pernambuco, e eu sou o único dos 25 deputados que mora no interior, que vem para o interior toda semana, eu não tenho apartamento em Recife, não tenho casa em Recife, eu chego de Brasília, venho para cá, e é assim que a gente aprende. Porque eu digo sempre que o deputado, ele como representante do povo, eleito que é para isso, ele tem que estar em sintonia constante com os anseios da sociedade. É como se você fosse um médico que, para passar o remédio, para entender o diagnóstico daquela pessoa, daquele paciente, você precisa ouvi-lo. Quando alguém vai no médico, a primeira coisa que ele pergunta é: está sentindo o quê? Porque se o paciente não falar, ele não vai adivinhar. Exato. Né? Então, o deputado, ele tem que ter essa mesma mentalidade, ele tem que estar junto das pessoas, ele tem que ouvir lá na zona rural o que é que incomoda, qual é o problema. Porque quando dizem lá que está faltando água, a gente vai buscar solução, seja lá na Compesa, seja com um poço artesiano, com caminhão-pipa, de alguma forma, nós precisamos buscar a solução para aquele problema. Se você está num bairro aqui de periferia e conversa com as pessoas, e as pessoas dizem: aqui está faltando remédio no posto de saúde, aqui a gente não tem atendimento o dia inteiro, então você tem que focar naquilo. Sabe, quando as pessoas dizem: aqui na minha rua é lama no inverno, uma poeira danada no verão, porque falta saneamento. Então você tem que buscar, você só consegue entender as demandas da população se você ouvir o povo. E você só ouve se estiver perto do povo. Eu sou um deputado que está o dia inteiro, quando eu estou aqui em Pernambuco, eu chego de Brasília na quinta-feira à noite, só volto para lá na terça, então da quinta até a terça eu fico rodando, conversando com as pessoas, ouvindo, buscando as soluções para levar para lá e lá buscar o melhor caminho para resolver esses problemas. Maravilha. O senhor falando agora, chega em Pernambuco na quinta, fica até a terça-feira visitando Pernambuco, andando em Pernambuco. O senhor tem uma residência no Recife? Não, Caruaru. Hoje Caruaru. Quando o senhor vem para Pernambuco, acredito eu que o senhor passe por Recife. Recentemente, nós tivemos mais um episódio, novamente, outra vez, das enchentes, das cheias, né, dentro da capital pernambucana. É um problema que se arrasta há décadas,
que a gente observa que até hoje ninguém teve uma solução para esse problema. Todo mundo sabe que Recife foi construído abaixo do nível do mar, toda aquela temática, né, que a mídia mesmo fala, alguns políticos que administram a prefeitura costumam falar periodicamente. Mas o senhor, que tem tanta experiência como deputado federal, está no segundo mandato, né, que visita Pernambuco, visita cidades da nossa região, como é que o senhor tem enxergado essa dificuldade? Por que Recife não tem jeito para resolver esse problema, hein, deputado? Porque, na verdade, eu acho que falta um prefeito trabalhador lá no Recife, né? Nós temos na capital do estado um cara que está na prefeitura que ganha seguidores brincando ali de pintar cabelo, né? Que se torna conhecido no país porque pintou o cabelo no carnaval. E não porque apresentou um projeto que resolveu um problema histórico, como, por exemplo, esse que você falou dos alagamentos, né? Então, enquanto a gente tiver alguém que brinca de ser prefeito lá, nós vamos ter essas dificuldades na capital do estado. Eu mesmo, sempre que está chovendo, que está nessa época, eu prefiro voltar de Brasília pelo aeroporto de Maceió do que enfrentar esses problemas crônicos ali no Recife. O trânsito, que é uma outra dificuldade grande, né? Qualquer Exato. coisinha ali, o trânsito fica caótico. E falta gestão. E por que digo isso? Porque quando você compara Recife, a gestão do Recife com a gestão de Maceió, por exemplo, você vê o banho que JHC dá na gestão de João Campos em Recife. Exato. JHC é um prefeito novo, um cara que tem uma cabeça para frente, né? Dá gosto de ver o trabalho que ele executa lá em Maceió. E se a gente tivesse isso na capital do Recife, tenho certeza que problemas como esse já teriam sido pelo menos amenizados em uma grande escala. O senhor foi um grande defensor dos professores, principalmente em relação aos precatórios, né? Eu acredito que o senhor foi o primeiro deputado que realmente levantou essa bandeira, que entrou na briga, que vestiu essa camisa em prol dos professores. E o senhor tem um carinho, a gente percebe que o senhor tem essa afetividade pela classe dos professores. Como é que o senhor vê hoje os professores do Recife entrando em greve, porque o prefeito João Campos deu um reajuste de R$1 no salário do professor? Olha, eu sempre digo, Júnior, que o professor é a categoria profissional que mais deveria receber, né? Que deveria ter um melhor salário entre todas as categorias, porque ele é quem forma os outros profissionais, né? E eu pude ver isso na minha jornada em defesa do professor, quando nós abraçamos a causa dos precatórios do Fundef e fiz audiências públicas em todo o estado com professores, ouvindo as lamentações, ouvindo os dilemas que eles enfrentam. E ver que um prefeito que fala-se aí que quer ser governador dá um reajuste de R$1 para um professor, isso é uma falta de respeito. Na verdade, eu acho que isso é uma tremenda cara de pau, falta de respeito, falta de compaixão, falta de compreensão do que é, de fato, o ofício do professor. O professor faz greve lá e faz com razão, né? Tem todo o meu apoio a essa greve, porque, na verdade, o que se quer na verdade, o professor não devia nem estar questionando as condições de trabalho, muito menos o reajuste. Isso já deveria partir do próprio coração do gestor, entender o valor que o professor tem e dar um jeito e resolver. Eu tenho uma PEC apresentada em Brasília, que é justamente para a gente tornar constitucional o reajuste do professor e ele ser aplicado de maneira linear, sem que haja brecha para o gestor não conceder o reajuste. Hoje nós temos uma lei, né, que prevê o reajuste anual do piso do professor, mas tem prefeito que encontra brechas e não cumpre aquilo que é determinado pela lei federal. Quando a gente colocar isso na Constituição, como colocamos o precatório do Fundef, vai ficar mais difícil o gestor descumprir. Então a gente vai ter menos episódios como esse que está sendo registrado no Recife, quando o professor faz greve porque o reajuste foi de R$1. Muito bem, para quem está chegando agora, nós estamos conversando aqui com o deputado federal Fernando Rodolfo, visitando Garanhuns, visitando a Rádio Marano, conversando com os nossos ouvintes, conversando com o povo pernambucano. Deputado, falando agora em relação à eleição, daqui a pouco eu quero que o senhor fale para a gente um pouquinho sobre as suas ações enquanto deputado federal, já no segundo mandato. Mas
A gente observa que o senhor teve pouco mais de 52 mil votos na primeira eleição. Me corrija se eu estiver errado. 52.800. E 800 votos na sua primeira candidatura, né? Acho que Caruaru teve 28 mil. Isso. E mais alguns quebrados. 10.500 e pouco. 10 mil e pouco aqui em Garanhuns, né? A gente pode dizer que o senhor é filho de Garanhuns e filho de Caruaru também, não é? Essa relação é muito interessante, né? Eu fui para Caruaru para fazer faculdade, né? Eu fiz jornalismo em Caruaru e depois tive a oportunidade de trabalhar na TV Jornal, e da TV Jornal fui para São Paulo, para o SBT de São Paulo, e aí retornei para a TV Jornal novamente. Foi quando eu entrei na política, né? E tive a alegria e a bênção de ser eleito deputado federal pela primeira vez. Então, o nosso entendimento era de que Garanhuns precisava ter um representante em Brasília. Se você voltar no tempo um pouquinho, Júnior, você vai ver que o último deputado federal de Garanhuns foi José Tinoco, doutor José Tinoco, que saiu da Câmara em 1990. De lá para cá, Garanhuns ficou sem representatividade. E todas as vezes que se tentava eleger alguém de Garanhuns para deputado federal, não chegava. Porque Garanhuns sozinha não tinha a força de eleger um deputado federal. Precisava ter apoio de outras cidades. Mas como? Né? Hoje em dia, você ter apoio político fora do mandato é algo muito difícil. Você encontrar um prefeito que lhe apoie, um grupo político que lhe apoie em outra cidade, sem você estar no cargo, é algo muito difícil. Isso. Né? Então, eu encontrei esse caminho. Juntando a votação que nós tivemos em Garanhuns com a votação que nós tivemos em Caruaru, eu consegui me eleger. Então, naquele momento, Garanhuns estava tendo de volta a sua representatividade no Congresso Nacional. E Garanhuns chegou de volta a Brasília graças ao apoio, graças à votação que nós tivemos fora daqui. Se você ver, eu tive 52.800 votos e aqui em Garanhuns eu tive 10.800. Quer dizer, foram 51 mil votos fora, quer dizer, 41 mil votos fora de Garanhuns. Né? Sem esses 41 mil votos, Garanhuns não teria deputado hoje. Não. Então, eu acabei ficando em Caruaru, justamente para que a gente pudesse manter esse vínculo, e o mandato em si me deu a condição, 4 anos depois, de ser votado nos 184 municípios de Pernambuco. Então, Garanhuns tem deputado hoje, sim, um deputado filho da terra, mas tem esse deputado em função de toda a votação que houve no resto do estado. Exato. Sozinha Garanhuns não conseguiria ter, nem Fernando Rodolfo, nem ninguém. Se você olhar, antes de mim teve candidato a doutora Claudemira, que foi candidata em 2014, teve uma votação considerável, mas só aqui, não passou disso. Antes ainda, lá para 2010, você teve João Guido, que foi candidato a deputado federal, também teve uma votação considerável, mas só aqui. Então, em 2018, eu tive essa votação de Garanhuns, mas ampliei para fora. E foi isso que garantiu o mandato de Garanhuns. E de lá para cá, nós temos feito o nosso dever de casa. Apesar de não ter o apoio, de não ter tido a sorte de ser apoiado pelo prefeito de Garanhuns, nem na época, que era Isaías, e nem o atual, mas eu tenho feito meu trabalho, honrando a votação que tive. É um trabalho que tem raízes, porque a gente conhece Garanhuns. Eu não venho para Garanhuns e ligo um Waze ali na Polícia Rodoviária Federal. Eu conheço essa cidade como poucos conhecem. Eu conheço cada lugar, cada necessidade, cada canto da zona urbana e da zona rural de Garanhuns. Eu não chego aqui e sei apenas o caminho da prefeitura, como muitos, que são deputados que estão aí porque o prefeito que está no cargo apoia ele. Mas depois que o prefeito sair, não apoia mais, ele vai procurar outro prefeito em outro canto. E eu vou continuar aqui. Inclusive, deputado, eu queria aproveitar agora a sua deixa para até lhe fazer essa pergunta, né? O senhor, como filho de Garanhuns, natural de Garanhuns, deputado federal, foi votado por Garanhuns. Como é que o senhor enxerga isso?
né, vendo a atual gestão apoiando o deputado de fora, um deputado que não é filho da terra, ao invés de apoiar o senhor, por exemplo? Poderia ser? Olha, isso é uma questão muito particular do prefeito, né? Eu conheço o prefeito de Garanhuns desde quando ele era fiscal de ônibus, né? Depois foi presidente da Câmara, foi vereador, presidente da Câmara. Tive a oportunidade de trabalhar na gestão dele ainda enquanto presidente da Câmara de Garanhuns. Hoje ele anda por aí dizendo que ele diz assim, o deputado que se diz de Garanhuns, como se tivesse memória curta, né? Na verdade, ele faz isso tentando beneficiar o candidato dele, que é um forasteiro. E eu digo forasteiro não é no sentido pejorativo, não, porque não é daqui, é de fora. Todo mundo que é de fora e vem buscar voto aqui por um tempo e depois vai embora de novo é forasteiro. Isso não é utilizar um termo pejorativo para taxar o colega. Me dou muito bem com ele lá em Brasília, não tem dificuldade nenhuma. Mas aqui, em Garanhuns, ele está por momento, né? É uma decisão que coube ao prefeito tomar. Certamente ele teve aí influências partidárias, né? Acordos que são feitos, porque o que acontece é o seguinte, Júnior, nos bastidores, vou te dizer. Um deputado, quando um candidato a governador, quando ele quer apoio de um deputado, ele chega para o cara e diz assim, ó, eu vou te dar cidade tal e cidade tal para você me apoiar. E nesse bolo aí, certamente colocaram Garanhuns. Porque a escolha do deputado que o prefeito apoia passou por isso, por articulações do partido lá em Recife, com Paulo Câmara, com João Campos, etc. Esse pessoal que escolheu o deputado para que o prefeito apoiasse. Normalmente é assim. Eu quero crer que foi desse jeito, né? Porque isso faz parte do jogo político também, não tem nada de errado nisso. Então o prefeito, ele chama o deputado e diz, ó, vamos fazer aqui um acordo, você vai mandar tanto de emenda aqui para a cidade para que a gestão possa andar. Isso é normal, né? Eu tenho prefeitos em outras cidades que também me apoiam. É perfeitamente compreensível. Só que assim, na hora que o prefeito que me apoia em determinada cidade deixar de ser prefeito, eu vou buscar outro caminho. Né? Eu não vou continuar naquela cidade sem ter o apoio que tive e a votação que tive. Mas quem é da terra fica. É isso que eu quero dizer. Entendo. Ele tem todo o direito de apoiar quem ele quiser, né? E é louvável que ele faça isso e busque recursos para a cidade. O que ele só não pode é diminuir o trabalho dos outros. É tentar vender uma mentira para que essa mentira passe como verdade. Né? Eu tenho um trabalho por Garanhuns e ninguém tira isso de mim. Eu tenho raízes aqui. E eu vou ter a oportunidade ainda hoje aqui no seu programa de falar tudo aquilo que a gente já fez por Garanhuns e de tudo aquilo que nós ainda pretendemos fazer por Garanhuns. Mas o que não pode é a gente deixar que alguém chegue aqui dizer muitas vezes fatos que não podem ser comprovados, porque eu desconheço, eu como deputado eu desconheço algum outro parlamentar. Olha, o Brasil tem 513 deputados. Tem Fernando Rodolfo e mais 512. Todos têm o mesmo valor de emenda parlamentar para destinar às suas cidades. Não existe alguém que tem 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões de emenda parlamentar para colocar numa cidade. Isso é mentira. Eu digo e provo que é mentira. Emenda parlamentar, você vai lá no portal da transparência e procura ver. Isso. Pelo meu nome, pelo nome dele, quanto cada um colocou aqui. Qual é o valor de cada um? Nós temos hoje uma média de 37 milhões de reais de emenda individual e mais 18 milhões e alguma coisa de emenda de bancada. É isso, para você distribuir para o estado inteiro. Então, quando alguém diz, botou 100 milhões na cidade, está mentindo, não coloca. É contra a lógica, essa conta não fecha. Eu provo por A mais B e pode vir quem quiser aqui debater comigo. Ele, o deputado dele, quem quiser. Eu provo que é mentira. Porque é. E ele sabe que a gente prova que é mentira. A mesma coisa eu chegar lá em Bom Jardim e dizer, botei aqui 100 milhões. Não pode. Agora, se o prefeito consegue recurso via ministério lá, aí o ministério vai mandar para cá qualquer tipo de investimento. Aí ele aproveita para vender politicamente a imagem do deputado e diz que foi o deputado dele que conseguiu. Sim. Isso aí é ele e a consciência dele. Em algum momento a máscara cai. Entendeu? Não? Certo. Então,
Quem tiver dúvida, vai lá no portal da transparência na Câmara dos Deputados, pesquisa e vai ver quanto o Fernando colocou e quanto o outro colocou. É simples assim. Isso a gente prova. Agora, se ele está dizendo que consegue recurso com Ministério A, Ministério B e tal, e acredita isso na conta do deputado, é porque ele quer fazer uma firula política, né, para vender a imagem do deputado dele. E não é só ele que faz isso também, não. Tem outros prefeitos por aí que são acostumados a fazer isso. Mas isso está ficando cada vez mais difícil, sabia? Hoje em dia, com rede social, qualquer cidadão pode entrar lá e comprovar e ter acesso. Né? Então, essa ideia de 100 milhões, eu fico pensando, aqui colocou mais de 100, em Santa Cruz, mas não sei 50, mas não sei quanto, em Lajeado, mas... Essa conta não está fechando. Quando tem 1 bilhão de emenda, tem que ensinar os outros como é que funciona. Né? Deputado, eu lembro-me que o senhor usou as redes sociais há alguns dias para divulgar algumas ações que o senhor já realizou aqui em Garanhuns. Me lembro bem da sua luta em relação à curva da Laranjeira, para que fosse feita um reparo, uma obra de correção, né? Um erro de engenharia do passado que ocasionou ali diversos acidentes. Eu, particularmente, já, infelizmente, passei por um momento difícil ali na curva da Laranjeira. Doação que o senhor fez de emendas parlamentares para aquisição de ambulância, inclusive na gestão do atual prefeito, né? E outras ações também que o senhor sabe melhor que eu. Mas eu gostaria que o senhor fizesse agora um apanhado, né? O que o senhor fez por Garanhuns? Bom, vamos lá. Eu espero que a gente tenha tempo aí até o final do programa para falar. No primeiro ano de mandato, Júnior, nós entendemos ali a necessidade do bairro Viana e Moura de ter um PSF. Isso estava em 2019. Mas a gente, quando chega na Câmara, é bom que o ouvinte entenda isso, você assume o mandato. Eu ganhei a eleição em 2018, assumi em 2019, mas só vim ter emendas a partir do ano de 2020. Porque você tem as emendas para o exercício seguinte. Eu cheguei em 2019, o orçamento de 2019 tinha sido votado em 2018, eu não era deputado ainda. Então passei a ter emendas em 2020. Então eu destinei ainda para a gestão do ex-prefeito Isaías Regis, R$1 milhão para a construção de um PSF, de uma UBS, lá no bairro Viana e Moura. Ele começou ali as tratativas do projeto, licitação, etc. E o atual prefeito terminou e entregou a obra. Então você que mora aí no bairro Viana e Moura e está ouvindo agora a Rádio Maranhão, tenha plena certeza, convicção plena de que esta UBS aí do Viana e Moura foi construída, foi conquistada com recurso que o deputado Fernando Rodolfo, deputado de Garanhuns, mandou para a prefeitura. Eu não fui chamado para a inauguração, mas a história não me deixa mentir que aquele recurso, aquele dinheiro que veio de Brasília para construir a UBS, quem mandou fui eu. E mandei por quê? Porque a gente entende a dor daquelas pessoas que não podem pagar um plano de saúde. E quando adoecem, tem que ir para uma UBS, para um PSF. E quem morava ali no Viana e Moura, não tinha. O Viana e Moura cresceu muito. Foi um bairro que cresceu muito rápido ali. Teve uma expansão gigantesca. O número de residências ali já exigia que tivesse uma UBS lá. E essa é a diferença quando você tem um deputado da terra, que você olha para aquele bairro e conhece. Eu conheço as demandas de Garanhuns porque conheço de vivê-las. Não é porque ninguém me diz. Então, tive a iniciativa de mandar esse recurso, mandei, foi construído, está lá, funcionando. Ali é carimbo nosso, obra nossa, lá no Viana e Moura. Eu, por ocasião da pandemia, mandei para cá, já na gestão do atual prefeito aí, R$500 mil para compras de cestas básicas que foram distribuídas com famílias carentes
aqui de Garanhuns. Naquele momento, muita gente sem poder trabalhar, tudo fechado, o povo passando necessidade. Eu mandei R$500 mil para que a prefeitura pudesse fazer a aquisição e distribuição dessas cestas básicas. Inclusive, o prefeito, na época, até gravou um vídeo quando estava entregando essas cestas. Também não fui convidado, mas também entendo o momento que o município estava passando, pandemia. O que importa é que a ação chegou, é que as cestas foram compradas com o dinheiro que eu mandei e chegaram em quem mais precisava. Garanhuns também passou um momento, ainda nessa parte de saúde, de dificuldade no TFD. Eu me lembro que os blogs estavam sempre aí anunciando ônibus quebrado, carro quebrado, sendo parado aí na polícia rodoviária. Mandei dinheiro para cá. E ainda, semana passada, eu estava na BR e vi um dos micro-ônibus que eu mandei para cá, né, na rodovia, e me deu uma alegria, Joaci e Jessinho, que estão aqui comigo, de ver, poxa, esse micro-ônibus aí... Fui eu que mandei. Fui eu que mandei para lá. E eu vim atrás do ônibus, né, e agradecendo a Deus pela oportunidade de servir ao povo da minha terra. Fui eu que mandei. Não só foi eu não, acho que foram 3, não estou lembrado agora, mas acho que foram 3 foram 3, né? Foram 3 veículos de transporte fora de domicílio. 2 vans e um micro-ônibus, né? Acho que é alguma coisa assim, mais ou menos isso. Júnior, ainda no tempo que eu era radialista, e você deve receber também aqui de vez em quando demandas lá de Manoel Shell, do pessoal ali da passarela, né? Exato. Eu cresci ouvindo que precisava de uma passarela ali em Manoel Shell e outra lá na Brama também, que foi um outro... Eu vou chegar lá. Vou chegar lá na Brama para a gente falar disso. Mas a de Manoel Shell, eu trouxe aqui ainda sem assumir o mandato. Eu já tinha ganhado a eleição, mas não tinha assumido o mandato. O ministro dos Transportes, na época, Walter Cassimiro. Ele veio aqui, analisou ali a necessidade, o ponto crítico de travessia da população de Manoel Shell ali para cruzar a 424, e disse, realmente aqui precisa. Mas não se preocupe, porque isso a gente faz com verba de manutenção. O que é a verba de manutenção? O DINIT, ele tem um orçamento próprio. E dentro desse orçamento próprio do DINIT, que é o Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, né, que cuida de transportes, dentro desse orçamento ele tem verba para a construção de grandes obras e verba para a manutenção de rodovias. Nessa verba de manutenção cabe aí algumas intervenções, como rotatórias, como passarelas. E aí ele disse, vou deixar encaminhado para que o Ministério dos Transportes faça essa obra, que ele ia sair, ele era ministro do governo Temer ainda. Ele disse, vou deixar encaminhado para que o Ministério faça essa obra com recurso próprio, já que o senhor só vai ter emenda lá para 2020. E assim foi. Só que o Ministério dos Transportes, naquele momento ali em 2019, não fez, não executou. Então eu aguardei até 2020, e em 2020 nós aprovamos a emenda, mandei para cá R$4 milhões para o DINIT fazer as 2 passarelas. Cada passarela vai custar R$2 milhões. Uma em Manoel Shell e outra lá na Brama. Eu fiz a minha parte. Eu mandei R$4 milhões para o DINIT construir as 2 passarelas. Agora, houve problemas internos no DINIT. Problemas de projeto, de execução de projeto, de elaboração de projeto. Eu me lembro que o superintendente do DINIT em Pernambuco me explicou, e eu tenho aqui até, eu não vou pedir para você ler, mas está aqui, você pode ver o e-mail, dizendo que o recurso foi recebido, no entanto, ainda não foi utilizado, e esse dinheiro permanece no DINIT. Estive lá recentemente, cobrando não só a execução das passarelas, mas também uma rotatória ali para aquela travessia do posto Caçulinha para a Brama, porque cresceu muito o número de veículos ali, muitos acidentes estão acontecendo. Deputado. E aí o que é que ele me disse? Deputado, tem uma boa notícia. A passarela de Garanhuns, a primeira, que é lá da 424, a 424 é a de Manoel Shell. Isso. O projeto já está em fase de licitação. Então, a gente aguarda agora a contratação da empresa para fazer. Acredito eu que, se não esse ano ainda, mas no início do próximo ano a gente já deve estar entregando. Pelo menos essa
É a expectativa que eu tenho, mais uma vez. Certo. Porque o dinheiro está lá. Entendam, eu não sou superintendente do DINIT. Eu sou deputado. Isso. O deputado manda o dinheiro e eu mandei. Está aprovado aqui, eu provo para quem quiser. Eu mandei o dinheiro. E quem executa? Quem executa teve problemas de engenharia. Veja a 232, a 423. A 423, eu conto a história dela todinha aqui. Porque eu conheço a história e sei o que eu fiz para essa obra sair do papel. Aí chega alguém depois, coloca R$1 milhão num projeto que é mais de 600 milhões e quer pagar de bom moço. Tem uma curiosidade, viu? Você deve ser um cara antenado aí, deve estar ligado na inteligência artificial. Se você abrir aí o ChatGPT, faça o teste, você que está me ouvindo. Coloque lá qual foi o deputado federal que mais trabalhou para a duplicação da BR-423 sair do papel. A própria inteligência artificial vai dizer que foi Fernando Rodolfo. Já sabe que foi Fernando Rodolfo, tá vendo aí, Por Gessi? tudo que a gente fez. Não foi de hoje. Não foi de hoje. Olha, em 2019, e vou abrir essa brecha aqui, mas já eu volto para a rotatória lá da 423. Em 2019, no meu primeiro ano de mandato, fui ao DINIT, pedi a duplicação da BR-423. Isso em Pernambuco e lá no Ministério. Me lembro que era o ministro Tarcísio. Primeira coisa que o ministro Tarcísio me disse: deputado, essa obra eu conheço a necessidade dessa duplicação, porque morei em Belo Jardim. Tarcísio, que hoje é governador de São Paulo, morou em Belo Jardim, quando ele foi do Exército lá. Rapaz, tá vendo aí? Poucas pessoas sabem disso. Se eu morei em Belo Jardim, conheço. Ali está na sua mão. Olha, a gente, para fazer ali, tem que essa obra ter previsão na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias? O dinheiro que o governo federal tem hoje, que está gastando, que manda para obra, para isso, para aquilo, ele foi aprovado pelo Congresso Nacional, era para ter sido aprovado ano passado. Foi esse ano, mas era para ter sido ano passado. Isso chama-se LOA, Lei Orçamentária Anual. Antes da LOA, tem a LDO. É uma lei que vai apontar as diretrizes do que o Brasil precisa naquele momento, por Estado. A gente aprova a LDO e depois aprova o orçamento. E nós incluímos, foi um trabalho de articulação minha lá em Brasília, junto com toda a bancada, e nós incluímos a necessidade da duplicação da BR-423 na LDO de 2020. Certo. O coordenador da bancada pernambucana, o deputado Augusto Coutinho, inclusive gravou já um depoimento dando esse testemunho de que foi uma articulação minha. Depois que nós aprovamos, então eu tinha 2020, de 1º de janeiro até 31 de dezembro, para sair o edital de licitação. Porque ela estava prevista para o orçamento de 2020, graças a uma articulação minha lá. E quando aprovamos, eu fui lá no ministro de novo. Eu disse: ministro, dever de casa cumprido, a duplicação da 423 está na LDO, está aqui. Ele disse: agora o desafio é fazer a Casa Civil autorizar a gente aqui. Apesar de estar na LDO, não tem a obrigação de executar. Tem a possibilidade, porque ela já está lá. Se não tivesse lá, nem possibilidade teria. Entendo. Mas como está lá, tem a possibilidade. Então, a luta foi convencer a Casa Civil do governo da época, o presidente Bolsonaro, a mandar fazer a licitação. E aí foi o ano inteiro na luta, a gente pleiteando, pedindo. Eu estava no meu 2º ano de mandato, né, ainda com muita coisa para aprender, mas eu aproveitei uma ida do presidente Bolsonaro na época lá para Penaforte, já no Ceará, depois de Salgueiro, e disse: eu não estou conseguindo falar com ele no Planalto, eu vou falar lá na rua, lá na agenda. Peguei o carro em Recife, quando desci do avião, fui bater lá em Penaforte. Tá aqui o motorista que foi comigo, tá ali, ele lembra disso. A gente chegou lá, já era quase de manhã, já era quase meio-dia. E cheguei no presidente e disse: presidente, eu sou de Garanhuns, veja o que é ter um deputado da terra, viu? Me diga se outro faria isso. Exato. Não faria. Disse: presidente, eu sou de Garanhuns e a gente tem uma duplicação lá, pendente há muitos anos, que precisa sair do papel e está na sua mão mandar fazer a licitação.
Ele perguntou, está na LDO? Eu disse, está. Aí ele deu um grito, Tarcísio, o ministro estava lá. Aí o Tarcísio veio e nós conversamos, nós três ali. Ele disse, Tarcísio, o deputado aqui é de Garanhuns, Pernambuco, e ele está me falando da duplicação. E o ministro, na época, disse, presidente, eu conheço a necessidade do projeto, realmente precisa. O deputado já esteve comigo, está na LDO, está tudo confirmado, só basta o senhor mandar fazer. Ele disse, deputado, eu vou autorizar. Vou lhe receber lá no Planalto e a gente faz esse anúncio junto lá. 15 dias depois eu estava na sede do Palácio do Planalto, sendo recebido por ele, e ele dizendo que ia mandar fazer a licitação, e mandou. No dia seguinte, de manhã, o ministro Tarcísio liga para mim e diz, pode ver aí, está já publicado no Diário Oficial o edital. Maravilha. Resultado, por que ele não deu a ordem de serviço? Porque para dar a ordem de serviço, primeiro, precisava passar pelo projeto conceitual, depois o projeto executivo, o projeto ambiental e depois o projeto executivo. Quando o projeto ambiental foi feito, precisava então da licença da CPRH. CPRH é um órgão do governo do estado, o governador era Paulo Câmara. A obra só não está pronta aí por causa de Paulo Câmara, do PSB. Foi o PSB que atrapalhou a duplicação da BR-423. Foi o PSB de Paulo Câmara que atrapalhou a duplicação da BR-423 quando não deu a licença ambiental para que o governo federal, lá em Brasília, pudesse fazer a ordem de serviço e iniciar a obra. E ele não fez isso por quê? Por questão política. Porque ele não queria deixar Jair Bolsonaro dar ordem de serviço. Quando a governadora Raquel Lira assumiu, e aqui todo o crédito dessa duplicação tem que ir para a governadora Raquel Lira, com 3 meses de gestão, em março, ela liberou a licença da CPRH. Essa obra só está saindo do papel graças à governadora Raquel Lira, porque se dependesse de Paulo Câmara, ele atrasou a duplicação da BR-423. Se alguém chegar aqui e disser o contrário, está mentindo. Então a governadora que tem o mérito dessa duplicação sair. E eu, em Brasília, que fiz todo o trâmite, que fui buscar e correr atrás lá. Né? Agora, chega um deputado dizendo que colocou R$1 milhão. R$1 milhão para uma obra de 600 mil. Milhões. É como, de 600 milhões. É como eu chegar, vou construir um PSF. Eu sou o prefeito, vamos construir um PSF lá no Viana e Moura. Aí o deputado diz, eu dou a porta da frente. Serve de alguma coisa isso? É verdade. Não existe. Compreendo. Então, assim, fazer outdoor é fácil. Agora, contar a história, sim, a história verdadeira, só conta quem fez. Só conta quem escreveu essa história. Exato. E eu estou aqui contando. Maravilha, muito bem. Mas tem mais, viu? Claro, porque, sim. Como eu disse, o tempo é curto, o tempo né, é curto. A gente tem muita coisa, mas rapidamente aqui. Pois não. Eu queria falar que essa... Já tem que encerrar? Não, à vontade. Eu queria falar que essa rotatória lá, diferente da passarela, que vai ser assegurada com emenda, a rotatória, recebi a demanda do DINIT, pedindo emenda parlamentar para fazer a obra, e nós vamos garantir essa emenda para rotatória que o senhor se refere é a do posto Caçulinha? Do posto Caçulinha para atravessar para Brama. A gente vai resolver ali aquele problema. Que coisa boa. Com a rotatória. Excelente, deputado. Esse estudo já foi feito, no entanto, falta dinheiro para o DINIT e nós vamos assegurar o recurso. Ok. Vou ter uma audiência nesses próximos dias no DINIT para tratar disso. Outro Outro ponto é a curva da Laranjeira. Vá nos atualizando dessas informações aí, que é para a gente poder repassar para a população também, né? Claro. Outro ponto é a curva da Laranjeira que você falou. Isso. Aquela curva será retificada. Ali não vai mais... A curva da Laranjeira vai acabar. Um projeto também que eu corri atrás em Brasília como deputado. Me lembro que tinha até o vereador da época, Gil PM, que falava muito nessa curva da Laranjeira. Mas eu, como deputado federal, corri atrás lá em Brasília. Foram várias audiências no DINIT, em Brasília de novo, até que a gente conseguiu. Já está em andamento. O que falta ali na curva da Laranjeira para a população ver a obra sendo feita é só um proprietário das terras ali que precisam ser desapropriadas chegar em consenso com o governo na questão da desapropriação. Acho que são 3 ou 4 proprietários ali, só falta um entrar em consenso. Isso já está bem encaminhado. Na hora que bater o martelo ali no valor que vai ser utilizado para desapropriar, aí a obra começa. Isso aí não depende mais do deputado nem mais do DINIT, agora é uma questão de negociação entre as duas partes.
Nós lutamos aí para ter a UTI neonatal aqui em Garanhuns. A UTI neonatal e a UTI pediátrica. A UTI pediátrica, na verdade, que a governadora inaugurou, não foi uma luta, não foi um mérito meu, nem de deputado nenhum. Foi exclusivamente da governadora. Ela que teve a iniciativa de fazer a obra ali, atendendo um apelo das mães de Garanhuns, que se sensibilizaram com a morte de uma criança em 2023 e se juntaram no grupo, e elas são as guerreiras que ficaram com muita perseverança nessa luta e conseguiram sensibilizar a governadora Raquel Lira para que ela fizesse essa UTI. Então não foi emenda de deputado, o deputado aí colocou um recurso para o Estado, como eu também coloco, como todos os deputados de Pernambuco colocam, e agora mesmo coloquei 2 milhões para o governo do Estado, né? Só para custeio de hospital. Nem por isso eu estou dizendo que vai para o Dom Moura, ou que vai para a UTI, vai para onde a governadora quiser utilizar o recurso. Eu sou deputado de Pernambuco, eu represento o Estado. Que termina ajudando todos os hospitais do Termina Estado. ajudando tudo. Então vai para lá. Agora é muito fácil dizer que mandou sem ter mandado. Não foi utilizado 1 centavo de emenda parlamentar de quem quer que seja. Nenhum centavo. Foi tudo recurso do governo do Estado. Decisão da governadora Raquel Lira de fazer a UTI lá. Agora, a UTI neonatal, que é aquela que tem uma diferença. A UTI neonatal atende as crianças que nascem ali, no momento que nascem, até 28 dias. UTI neonatal. Nasceu com problema, com algum problema de saúde, precisa ir para a UTI, vai para a UTI neonatal. Nasceu prematuro, UTI neonatal. Se não tiver, tem que correr para Caruaru, é capaz de morrer no caminho, como muitos já morreram. Infelizmente. Então a UTI neonatal, ela é tão importante quanto a UTI pediátrica. Elas têm o mesmo grau de relevância. Essa UTI neonatal, essa sim vai ser feita com recurso 100% do nosso mandato. Quando meu filho foi nascer, o médico era o Dr. Alcindo, nasceu lá no Hospital Monte Sinai. E ele me disse, era um parto ali que aparentava ser de risco. Ele disse, deputado, ele disse, Fernando, na época eu nem era deputado ainda. Ele disse, Fernando, vá logo se preparando aí, porque pode ser que ele precise de UTI neonatal. E aqui não tem. Aquela frase que ele disse, aqui não tem, eu escuto até hoje. Gravou na sua memória, né? E quando eu me tornei deputado federal, com o dever de representar Garanhuns, eu disse, não tem ainda, mas vai ter. Olha, eu corri tanto. O dinheiro já está lá. Ela está lá no hospital infantil para comprar os equipamentos. Já foi liberado lá pelo governo, pelo Ministério da Saúde. Deve estar caindo na conta do hospital nesses próximos dias 1 milhão da obra. Tudo certo já na Caixa Econômica. A previsão é a obra começar agora no mês de junho e a gente entregar até o final do ano, comecinho do ano que vem. Maravilha, deputado. Isso vai ser uma outra ação do nosso mandato. Então, assim, só sabe esses detalhes, só sabe essa necessidade quem é da terra. Exato. Porque quem não é da terra, ele chega aqui e ouve os problemas por ouvir dizer. A gente não, a gente conhece quem é daqui, né? Então tem muita coisa. Poços artesianos que nós fizemos na zona rural, né? Mais de 10 poços artesianos perfurados, levando água para quem precisa. Agora mesmo estou colocando mais 1 milhão para o IFPE, para fazer uma quadra lá, poliesportiva, na unidade do IFPE de Garanhuns. Enfim, tem muita coisa. E eu quero aqui só deixar claro de que o nosso mandato continua trabalhando por Garanhuns e não vai parar. Maravilha, muito bem. Deputado, nós temos apenas 6 minutos, mas eu não poderia deixar de encerrar aqui a nossa conversa, inclusive extremamente produtiva, o público de casa mandando muitas mensagens aqui, parabenizando e agradecendo ao senhor pelas suas ações. Mas antes de encerrarmos, como é que o senhor avalia, né, a gestão do atual prefeito aqui de Garanhuns e bem como é que o senhor avalia também a gestão da governadora Raquel Lira em Pernambuco? Olha, Júnior, uma excelente pergunta mais uma vez. Eu fui candidato a prefeito de Caruaru. Todo mundo sabe, isso não é novidade para ninguém. Na eleição passada, ano passado, eu disputei a prefeitura de Caruaru. Mas para disputar a prefeitura de Caruaru, eu rodei o Brasil inteiro, conhecendo projetos administrativos, projetos de gestão que deram certo fora daqui. Fui em Campinas conhecer um processo de coleta seletiva, fui em Chapecó, em Santa Catarina, conhecer lá
dois projetos importantíssimos. Um que é de reinclusão social de dependentes químicos, outro que é de segurança escolar. Fui no Amazonas, né, conhecer lá em Manaus um trabalho excepcional feito pelo governo do estado no combate à exploração sexual infantil, ao trabalho infantil. Eu me preparei, né, para ser candidato a prefeito. Fui em Sorocaba. Aliás, o prefeito Rodrigo Manga tem ganhado seguidores aí todo dia, né, graças aos seus projetos inovadores. Agora eu pergunto a você, se fosse o inverso, alguém viria aqui em Garanhuns conhecer algum projeto inovador? Não tem. Você não tem. Você tem uma gestão que faz o feijão com arroz, que faz o trivial. Você não tem um projeto assim grandioso. Eu não vejo. Se tem, eu desconheço. Algo que diga assim, poxa vida, esse projeto é lá em Garanhuns, no interior de Pernambuco. Vamos lá conhecer. Não tem. Né? Falta isso aqui? Acho que falta. Acho que a gente tem... Garanhuns se acostumou, na verdade, com muito pouco. A gestão atual faz o seu dever de casa ali, pagando salário e as obras, mas não tem algo que impulsione, algo que diga assim, poxa vida, que orgulho. Eu não vejo isso. Com relação à governadora Raquel Lira, eu digo sempre o seguinte, a governadora tem um olhar aqui para o Agreste diferenciado. Vamos lá. Ela inaugurou uma UTI pediátrica agora no Hospital Dom Moura. Ela tem 3 anos de governo. O PSB, que é o partido do atual prefeito, teve 16 anos à frente do governo do estado e não fez. Ela tem 2 anos e 5 meses. Raquel, com 2 anos e 5 meses, fez o que o PSB não fez em 16. Né? Vamos fazer um comparativo aqui. Na pandemia, Garanhuns ficou sem o Festival de Inverno. Não foi? Isso. Teve festival? Não teve festival de inverno. Não teve. Na pandemia. Por quê? Porque é o trivial. Exato. Não estou dizendo que sou contra o festival, não. Pelo contrário, eu sinto falta do festival de inverno de verdade. Porque hoje a gente tem um festival de música. Exato. O trivial foi dispensado durante a pandemia, mas o hospital não fechou. Porque o hospital é essencial, saúde é essencial, festa é trivial. A governadora, ela tem um olhar muito direcionado para a saúde de Garanhuns. Ela vai fazer o Hospital Mestre Dominguinhos, uma promessa de Paulo Câmara. Eu me lembro no dia que ele assumiu o primeiro mandato, em janeiro de 2015, no Bom Dia Pernambuco, dia 1º de janeiro de 2015, ele prometeu fazer o Hospital Mestre Dominguinhos. Não fez. Ela já está em licitação para contratar a empresa para fazer. Isso. Como é que eu vou dizer que uma governadora dessa não olha para Garanhuns? Todas as demandas que eu levo para Garanhuns, ela recebe com muito carinho. Inclusive, vou apresentar a ela agora, nesses próximos dias, junto com o Gessinho Filho, que está comigo aqui, uma demanda para retirar a Funase lá da Boa Vista. Um apelo ali dos moradores. Excelente. Já falei com ela por alto ali na hora da inauguração da UTI e estou aguardando a agenda com ela em Recife para levar essa demanda para lá. Maravilha. Eu tenho certeza que ela vai atender. Ela vai resolver um problema enquanto o outro trouxe para cá um presídio. Exato. Né? Então, assim, a gente tem que ter coragem para falar o que precisa ser falado. Exato. Né? E dizer e pontuar quem é quem nessa história. O que Raquel fez já em 2 anos e 5 meses por Garanhuns foi muito mais do que o PSB fez em 16 anos. E eu tenho orgulho de ser aqui um defensor dessa mulher. Muito bem. Dela e de Priscila, que estão dando um show de gestão à frente dos destinos de Pernambuco. E tenho certeza que o povo de Pernambuco vai reconhecer. Maravilha, muito bem. Olha, o bom de entrevistar deputado jornalista é isso, Gessinho, porque eu disse 6 minutos e ele de fato obedeceu os 6 minutos, viu, deputado? Olha, quero finalizar aqui lhe agradecendo a sua disponibilidade para conversar conosco. Uma conversa muito esclarecedora. Tenho certeza que quem nos acompanha agora em casa pôde tirar muitas dúvidas, né? E, inclusive, muitas das coisas que o senhor apresentou aqui para nós são novidades para algumas pessoas, como eu, por exemplo. Mas para o senhor que vem aí na luta, né, trabalhando, enxergando Garanhuns como deputado federal, que o senhor é representando o povo aqui dessa cidade, não.
Mas assim, espero que o senhor volte aqui para a emissora para a gente continuar com essa conversa. A hora que você chamar. Ô, amigo, Estaremos muito bem. aqui Que prontos. bom, né, Gessinho? Então, Sendo Gessinho uma Filho... segunda e numa sexta, tá tranquilo, porque na Isso. terça, quarta e quinta eu tô em Brasília lutando por Garanhuns e pelo Agreste. É porque eu não falei do Agreste ainda. Viu? Exato. Quando eu colocar aqui a conta do Agreste, você vai ver que não teve deputado de 2019 para cá que trabalhou mais pelo Agreste Meridional do que eu. Que bom. Agora eu queria fazer, só para terminar, Pois não. uma breve reflexão. Júnior, um fazendeiro tinha 2 bois na sua fazenda. Certo. Um nascido e criado em sua terra. Outro que veio de fora. Bonito, forte, mas que só obedecia quando era conveniente. Quando veio a seca, o boi de fora pulou a cerca e fugiu. Mas o boi da terra, mesmo cansado, ficou. Arava o chão duro, puxava o arado pesado e esperava a chuva voltar. E voltou. E quando a chuva voltou, foi ele quem fez a lavoura renascer. Essa é a diferença entre quem é da terra e quem só aparece quando tem pasto verde. Essa reflexão eu queria deixar para a população de Garanhuns, que é uma reflexão muito pertinente sobre o momento que nós estamos Sem vivendo. dúvida. E para encerrar, meu agradecimento aqui à presença de Armando, de Gessinho Filho, que meu secretário parlamentar, foi vereador, 4 mandatos, fez um grande mandato, tem uma grande trajetória em Garanhuns, está comigo nessa jornada também. Nosso pré-candidato aí a deputado estadual, tenho certeza que Garanhuns vai honrar a história de Gessinho Filho, né, e nós vamos ajudar, ele vai se eleger deputado estadual ano que vem. Joaci Laurindo, que foi vereador, presidente da Câmara, um amigo de longas datas, Tereza Bezerra, Valquíria, Raquel, Charlotte, que está com a gente aqui, Pimenta, Pastor Marcelo, Pedrinho, Bininho, são os irmãos de Gessinho, Dr. Anderson, Kerlan, né, tá com a gente também, Pastor George, Fernando Holanda, Dr. Fernando tá aí, Gerson Carvalho, meu amigo Lúcio, né, Didinha de São Pedro, Luiz Paulo de Paranatama, enfim, Adelson Vitor, né, meu grande amigo, Adelson Vitor está acompanhando a gente aqui também, e agradecer a todos que nos acompanharam nessa entrevista importantíssima, que eu tenho certeza que daqui para frente nós vamos ter mais espaço para falar do nosso mandato, para falar do que a governadora Raquel tem feito aqui por Garanhuns e pelo Agreste, e tenho certeza que essa rádio vai ser instrumento de reflexão das pessoas que escutam essa programação, porque a gente vai qualificar o voto de Garanhuns a partir daqui, das ondas dessa emissora, dessa Rádio Marana. Muito obrigado, parabéns pela sua audiência, pela sua luta. Deputado. Você é um guerreiro e tenho certeza que nós estaremos juntos caminhando com você também. Ô, deputado, muito obrigado. Portanto, conversamos aqui com o deputado federal Fernando Rodolfo.